Hoje a gente vai mergulhar num conceito, assim, muito poderoso de um sermão do Charles H. Spurgeon. É sobre a dignidade e o status todo especial de quem crê. Sabe, é uma daquelas ideias que realmente transforma a maneira como uma pessoa enxerga a própria identidade. Então, vamos lá! E olha, o Spurgeon já começa com uma distinção que, para mim, é fascinante. A questão não é só ter um título legal, sabe? É uma transformação interna, de dentro para fora. Pensa bem, uma coisa é ter os direitos de um filho, mas outra, completamente diferente, é ter a natureza de um filho. E ele argumenta que quem crê recebe as duas coisas. É justamente essa dualidade que a gente vai explorar agora. Tá, mas então, que tipo de filiação é essa, afinal? A primeira parte aqui da nossa análise vai focar justamente em deixar isso bem claro. Não estamos falando de uma condição natural para todo mundo, mas de um status, um privilégio mesmo. O que eu acho super interessante aqui é essa distinção que ele faz, que é muito clara. Porque assim, por um lado, todo mundo pode ser visto como descendência de Deus, né, no sentido de criação. Mas a filiação sobre a qual Spurgeon está falando, essa é outra história. É um presente e um privilégio que se recebe pela graça e não um direito que vem com o nascimento. E essa comparação com Ismael e Isaac que ele usa no sermão, nossa, ilustra um ponto de um jeito brilhante. Ismael era o filho da carne, do jeito natural. Já Isaac, ele foi o filho da promessa, um ato de Deus mesmo. Então, essa filiação especial é exatamente como a de Isaac. Não dá para reivindicar por meios naturais. Ela é recebida por meio de uma promessa divina. Mas olha, para entender o tamanho desse privilégio, a gente precisa dar um passo atrás e ver como era antes. Então vamos para a segunda parte e entender como o sermão descreve a vida pré-filiação. Uma vida basicamente de prisão sob a lei. Pois é. Criminoso. A palavra é forte, né? Mas é absolutamente central para o argumento dele. No texto, uma pessoa que não foi justificada não chega diante de Deus como um filho, de jeito nenhum. Chega como um criminoso, um rebelde. É o pecado que a coloca nessa posição. E essa citação do Spurgeon, nossa, ela captura a essência dessa experiência. Não era uma relação de amor, entende? Era de puro medo. A lei funcionava como um espelho que só mostrava falha o tempo todo. Isso acabava criando uma vida de servidão, de amargura e um medo constante da punição. Certo, então como é que se sai dessa prisão? O sermão mostra um ponto de virada muito claro. Vamos ver agora como a chegada da fé simplesmente muda tudo. O que acontece é o seguinte: a fé age de duas formas muito poderosas. Primeiro, ela muda o status legal. Aquele criminoso é justificado, ou seja, é declarado justo. E segundo, ela muda a relação por completo. O medo da lei some. E no lugar, entra uma resposta de amor, de gratidão. Isso liberta a pessoa daquela escravidão de antes. E esse versículo de Gálatas é a chave de tudo. A fé não é tipo um passo avançado para quem já está na caminhada. Não, ela é a porta de entrada. De acordo com o texto, não importa se é o recém-convertido ou o crente mais maduro. A fé é a marca, a identidade indispensável de ser filho de Deus. Bom, e com essa nova identidade, claro, vem novos privilégios. Agora a gente vai explorar essa mudança profunda de status, a transição de uma mentalidade de servo para a liberdade de um filho que atingiu a maturidade. A analogia que ele usa aqui é fantástica. É como um herdeiro que, enquanto é criança, vive sob regras super rígidas de um tutor, praticamente como um servo, mas quando ele atinge a maioridade, ele assume sua posição de verdade. A fé, então, é o que marca essa transição para a maturidade espiritual. A obediência deixa de vir do medo do tutor e passa a vir do amor por um pai. E essa imagem do jovem romano que ele usa é, nossa, muito poderosa. A tal da toga viril não era só uma roupa, era um símbolo público de um novo status, de novos direitos, de novas responsabilidades. E do mesmo jeito, o texto argumenta que revestir-se de Cristo é o ato que concede todos os direitos e privilégios de um filho. E tudo isso nos leva, assim, ao clímax da narrativa do Spurgeon. Porque se alguém é um filho maduro, então essa pessoa também é uma herdeira. A grande pergunta é, mas qual é a herança? É aqui que a gente chega na ideia mais profunda de todas. A herança não é algo que vem de Deus, tipo uma propriedade, riquezas, nada disso. A herança é o próprio Deus. A recompensa final é a relação com Ele. É exatamente como o salmista diz: o Senhor é a porção da minha herança. E com base nessa herança incrível, o Spurgeon começa a fazer umas perguntas retóricas que fazem a gente parar para pensar. A primeira é essa:
Se a herança é infinita, por que alguém que crê se consideraria pobre? E a resposta dele é basicamente uma declaração de uma riqueza espiritual que é imensa. A lógica é a seguinte: se Cristo pertence ao crente, e tudo pertence a Cristo, então tudo pertence àquele crente. É uma virada de chave completa na perspectiva do que significa ser rico. Aí vem a segunda pergunta que vai direto no medo e na incerteza. Se Deus é herança, por que viver tremendo duvidando? E a resposta que ele oferece é uma garantia de poder e de fidelidade. A onipotência de Deus está ali, pronta para ajudar. E a imutabilidade dele funciona como uma âncora que segura firme até o final. E para fechar, o sermão não dá um resuminho simples. Pelo contrário, ele termina com uma última reflexão bem provocadora sobre uma consequência que é inevitável dessa nova identidade. E aqui vem a reviravolta. Essa condição de ser um filho livre, privilegiado, ironicamente, gera conflito. De acordo com o texto, quem ainda vive com aquela mentalidade de servo, de regras, vai se opor a quem vive na liberdade da graça. E a gente termina com essa citação que é bem desafiadora, aquela dinâmica entre Ismael, o filho da carne, e Isaac, o filho do espírito. Isso não é só uma historinha antiga. O Spurgeon afirma que essa tensão, sabe, essa oposição, ela continua firme até hoje. Fica aí uma reflexão final sobre o que significa ser um filho da promessa num mundo que, na maioria das vezes, ainda funciona na lógica da carne. Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim você poderá acompanhar outras mensagens como esta que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.